Santíssima Trindade. A doutrina cristã da Trindade, do latim Trinitas, tríade, de trinus, tripla, define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões e hipóteses: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. As três pessoas são distintas, mas são uma substância, existência ou natureza. Neste contexto, a natureza é o que se é, enquanto a pessoa é quem se é. De acordo com este mistério central da maioria das religiões cristãs, existe apenas um Deus em três pessoas. Apesar de distintas uma da outra nas suas relações de origem, como o Quarto Concílio de Latrão declarou, é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo quem realiza. Nas suas relações uns com os outros, são considerados como um todo, coiguais, coeternos e consubstanciais, e cada um é Deus, completo e inteiro. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. A palavra Trindade não está contida na Escritura, nem há uma doutrina expressamente formulada da Trindade. Pelo contrário, de acordo com a teologia cristã, as Escrituras testemunham a atividade de um Deus que pode ser entendido apenas em termos trinitários. Fundamentos bíblicos. A doutrina trinária professa que o conceito da existência de um só Deus, onipotente, onisciente e onipresente, revelado em três pessoas distintas, pode se depreender de muitos trechos da Bíblia. Um dos exemplos mais referidos é o relato sobre o batismo de Jesus, em que as chamadas três pessoas da Trindade se fazem presentes com a descida do Espírito Santo sobre Jesus, sob a forma de uma pomba e com a voz do Pai Celeste dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E na fórmula tardia de Mateus, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também no relato em que a Trindade se revelaria por três anjos que apareceram a Abraão próximo ao carvalho de Mambré, Gênesis 18. Na criação do homem se apresenta um Criador plural. Façamos o homem à nossa semelhança. Gênesis 1, 26. No episódio da Torre de Babel, o Senhor Deus fala no plural. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Gênesis 11, 7. Ainda segundo os defensores da doutrina trinitariana, ao longo da Bíblia há várias passagens que revelam a natureza divina da Trindade e até a personalidade de cada uma das três pessoas divinas. No que concerne à divindade do Deus Filho, referem-se, por exemplo, à sua onisciência, à sua onipotência e à sua onipresença, ao fato de perdoar pecados e ser doador da vida, em íntima unidade, porém diferenciando as pessoas. Eu e o Pai somos um. Contudo, mais do que estas simples passagens isoladas, a afirmação da plena divindade de Jesus é o resultado da reflexão na fé sobre a sua missão redentora contida nas Escrituras, pois a sua personalidade divina e humana nunca foi seriamente posta em decréscimo pela Igreja cristã, seja ela católica ou protestante. No que concerne à divindade do Espírito Santo, os trinitarianos reportam-se, por exemplo, à passagem bíblica que o chama de Deus em Atos. A sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença, e, sobretudo, ao fato de ser Espírito de verdade e de vida, prerrogativas que tais
como as apresentadas para Deus Filho, segundo a Bíblia, são única e exclusivamente divinas. E no que concerne à personalidade do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, assunto que foi muito debatido ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, é comum referirem-se aos atributos deste que, tal como os que no Antigo Testamento são aduzidos para a personalidade do Deus do Antigo Testamento, cuja divindade e personalidade nunca foram alvo de críticas substanciadas entre os cristãos, testemunham o seu caráter pessoal. Ele glorificará Cristo, ensina a comunidade e os fiéis, distribui os dons segundo o seu desígnio, fala nas Escrituras do Antigo Testamento, fala para as 7 igrejas na carta do Apocalipse, é enviado pelo Pai em nome de Jesus e pelo Filho que enviou da parte do Pai, aparecendo como distinto de ambos, pois não é Cristo sob outra forma de existência, mas seu representante e testemunha. Mais importante do que as passagens isoladas é o conjunto que o revela como aquele que tem a missão de recordar, universalizar e realizar em cada pessoa a obra de Jesus, o que não ocorre mecanicamente, mas somente onde houver a liberdade do Espírito, dado que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Para os cristãos trinitários, esta liberdade do Espírito exclui que este possa ser um princípio impessoal, um meio ou um instrumento, mas antes pressupõe a sua independência relativa. Investigação e conclusão teológica de Santo Agostinho. A Igreja Católica anuncia e ensina o mistério da Santíssima Trindade com base em citações bíblicas. Porém, desencoraja uma profunda investigação no sentido de querer decifrá-lo, visto que torna-se complexo, usando simplesmente nossa razão humana. Agostinho de Hipona, grande teólogo e doutor da Igreja, tentou e esforçou-se exaustivamente por compreender e desvendar este enigma. Após muito tempo de reflexão, esforço e trabalho, chegou à conclusão que nós, devido à nossa mente extremamente limitada, nunca poderíamos compreender e assimilar plenamente a dimensão infinita de Deus, somente com as nossas próprias forças e o nosso raciocínio. Concluiu que a compreensão plena e definitiva deste grande enigma só é possível quando, na vida eterna, nos encontrarmos no paraíso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para o canal. Caso não seja inscrito, se inscreva e tenha muitas curiosidades sobre o cristianismo e a Igreja Católica. Até o próximo vídeo.